Olha, com alegria nós vamos iniciar mais um programa, o programa Andando com Cristo, aqui da TV Grande Dourados. Esse programa aqui é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E sempre chegamos até você com muito carinho para comunicar a palavra do nosso Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nada vai satisfazer o coração do homem senão uma comunhão sincera, profunda, íntima com Deus. Fora isto, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é ilusão, é tentar viver a vida ao nosso jeito. É uma tremenda de uma ilusão. E essas coisas começam cedo. Hoje nós vamos falar sobre a criança. O desafio de entendermos as crianças dentro de um pacto, dentro de uma aliança com o Senhor. Então não saia daí, nós vamos voltar para falar sobre os filhos desta aliança. De repente você é um deles ou tem filhos em casa para criar e instruir dentro dos princípios da palavra de Deus, como devemos amar os nossos filhos, até aqueles que são desafios para nós todos os dias. Então não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já para tratarmos este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje sobre as crianças. E o texto que me salta aos olhos aqui
é Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu quero falar um pouco hoje sobre os nossos filhos, sobre a aliança com Deus e sobre como criar os nossos filhos dentro desta aliança com o Senhor. Essa semana nossa igreja está recebendo mais de 150 crianças numa escola bíblica de férias. É um momento muito especial, um carinho muito especial que a igreja tem com as crianças. Tem uma semelhança aí de uma colônia de férias, mas é a escola bíblica de férias. Nós temos crianças lá desde os 5 até os 10 anos de vida. E os pais levam com alegria ali seus filhos, e nós percebemos como que os filhos mexem com o sentimento dos pais. Como que, quando você fala num filho, um pai sente profundamente sensibilizado. Até as ameaças, enquanto ameaça a sua vida, tudo tranquilo, mas se ameaçar um filho, desequilibra completamente o emocional de um pai, de uma mãe. Precisamos de entender isso. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus falou para Abraão assim: Abraão, a aliança que eu faço com você é para você e toda a sua descendência. Abraão entendeu que Deus era o Deus dele e o Deus também dos seus filhos, da sua descendência. Mas se você volta na história bíblica a Noé, você vai ver a mesma sequência. Deus disse para Noé que construísse uma arca, fez com ele uma aliança e disse: nessa arca vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, ou seja, a sua posteridade. Então a aliança de Deus era com Noé, mas os filhos estavam embutidos dentro desta aliança e foram acolhidos dentro desta aliança. Mas se você voltar ainda mais à história bíblica, você vai chegar lá em Adão. Adão e Eva, nossos primeiros pais. Quando eles pecaram e Deus os expulsou do paraíso, mas Deus fez a Adão e a Eva uma promessa. E a promessa é o seguinte: quanto à mulher, do descendente da mulher nasceria alguém, um filho, varão, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, uma referência a Jesus Cristo, que mais tarde na história da redenção, ele é dado por Deus e o Verbo se faz carne, habita entre nós, morre na cruz, e ali ele esmagou a cabeça da serpente, derrotou Satanás com toda a sua hoste. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a descendência da mulher, exatamente porque quando Deus criou o homem, nossos primeiros pais, ele disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, ou seja, a posteridade do patriarca Adão estava ali contemplada. Em Noé, a descendência de Noé estava contemplada. Em Abraão, a descendência de Abraão estava contemplada. Deus nunca tratou só com os pais e deixou os filhos de fora. Sempre os filhos são chamados para dentro desta aliança. Tanto que lá em Abraão, ele deveria circuncidar no 8º dia de vida todo o homem, todo do sexo masculino que nascesse da sua descendência, como um sinal da aliança. Era o sinal da aliança que era colocado na descendência de Abraão. No nosso caso, hoje, no contexto do Novo Testamento, é o batismo cristão. Por isso que nós acolhemos e batizamos as nossas crianças e tratamos delas como filhos do pacto, como filhos da aliança com Deus. E elas são recebidas dentro deste pacto e recebem o sinal da aliança, que é o batismo, da aliança com Deus. E aqui no texto de Provérbios, Deus está orientando de novo os pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho não se desviará dele. Depois, no segundo bloco, nós vamos ver este ensino lá nos evangelhos e também numa das cartas de Paulo. A criança precisa ser ensinada, ensina a criança. Muitos pais não ensinam os filhos, corrigem como se eles já tivessem que saber naturalmente aquilo. Pais, nem sempre os filhos sabem naturalmente de todas as coisas. Quando a palavra de Deus diz ensina a criança, é porque Deus capacitou o seu filho de uma alma. Ele tem um cérebro, uma razão, que dá a ele condição de aprender, ele tem condições de aprender. Ensina que ele aprende. Educa a sua criança, seu filho, sua filha, mas instrui, ensina, insiste com ele. Toda criança é teimosa, é a descendência de Adão. Toda criança é teimosa, está debaixo da queda, ele nasceu na iniquidade, em pecado concebeu sua mãe. Ele precisa ser ensinado, instruído, amparado, corrigido, às vezes disciplinado. Ele precisa de ser ensinado. E ensinar implica em dar instrução, em admoestar, em disciplinar. Tudo isso faz parte do ensino. É uma insistência, é um desgaste. Eu sei, pai, que é um tremendo de um desgaste ensinar um filho. Isso mexe com o nosso emocional, mexe com as nossas, desafia as nossas capacidades morais, intelectuais, emocionais, enfim. É um desafio, mas ensina. Você tem que se gastar no ensino, se desgastar nesse ensino. É melhor você se desgastar no ensino do que você depois ter que ficar aborrecido. Há um princípio pedagógico que diz que é mais fácil ensinar uma criança do que tentar consertar um adulto. É mais fácil ensinar uma criança. Muitos pais não querem hoje ensinar os filhos. Deixa para lá. Não, pai, ensina. A Bíblia está mandando, ensina essa criança. Insiste com ela, gasta tempo com ela, persevera nesse ensino. Porque é assim que a palavra de Deus nos manda. E, por outro lado, você tem que saber que seu filho, a Bíblia está mandando ensinar, não é você querer deixar ele aprender com a lei da natureza. Quando crescer aprende isso. Não. Tem que aprender de criança. A educação vem de berço. Muitos pais foram deixando, não, quando crescer aprende. Não. E depois viu a coisa dando errado. A educação vem de berço. Ensina. Nós não podemos deixar os nossos filhos como os animais. Os animais é que estão aí para aprender com o instinto, com a lei da natureza. Aos nossos filhos cabe o dever de ensiná-los, sentar com eles, pegar a Bíblia, ler com eles, orar com eles, corrigi-los quando eles faltam com alguma coisa, pegar a Bíblia, filho, olha, a palavra de Deus ensina assim, 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 sobre este assunto. Eu me lembro um dia que estávamos numa roda de crianças pré-adolescentes e ali nós falamos algum palavrão e nosso pai ouviu, ele nos chamou, pegou a Bíblia e falou, está escrito aqui nas Escrituras, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu aprendi com meu pai, aprendi da palavra de Deus. Então, ensinar é um dever nosso. E o ensino, ele é uma coisa dinâmica, diz aqui o texto, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é você ensinar o caminho. Muitos pais levam os filhos, deixam na porta da igreja e fala para a igreja, cuida. Então ele está ensinando o caminho. Mas aqui não manda ensinar o caminho, manda ensinar no caminho. Enquanto você anda com ele, enquanto ele olha para você, enquanto você olha para ele, enquanto você dá a ele o seu exemplo, enquanto ele olha como você faz aquilo, como você age assim, assim, ele vai estar aprendendo, ele vai estar olhando para você. Você estará ensinando por palavras
estará ensinando também com as suas ações, com o seu exemplo. Existem duas formas da educação cristã. Uma é a educação informal, aquela que Moisés falou para os filhos de Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás ao deitar-te, ao levantar-te, e andando pelo caminho. Também atarás, escreverás nos umbrais da sua porta, para todos os lados, para que eles vejam e aprendam. É a palavra de Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, é o ensino informal, enquanto você anda pelo caminho, enquanto você almoça. Agora nós vamos orar, agradecer a refeição, e seu filho está ali do seu lado, está vendo? Enquanto você usa o telefone, está falando com alguém, está negociando, está conduzindo a sua vida, seu filho está te olhando, está aprendendo. Então é a educação informal. Aconteceu algum problema, você corrige na hora. Educação informal. O outro aspecto da educação cristã é a educação formal. A educação formal é aquela que nós aprendemos, por exemplo, na escola dominical. Você chega lá na escola dominical, pega lá uma revista da escola dominical, abre e ela tem lá, esse trimestre, nós vamos falar do tema Cosmovisão Cristã. Estou dando um exemplo. Então, você vai ter ali 12 estudos em sequência, paulatino, sobre a cosmovisão cristã, os pilares da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção, consumação ou a eternidade. Você vai ver ali como que uma pessoa temente a Deus deve se comportar não só dentro da igreja, mas também dentro da família, dentro da sociedade. Então é uma educação formal, ela tem um currículo, ela é sistematizada, ela vem uma lição depois da outra para ir encaixando as peças, para você compreender a dimensão daquele assunto. Essa é a educação cristã formal, normalmente dada pela igreja, na escola dominical, nos trabalhos internos da igreja, como grupos familiares, outra hora numa classe, não só numa classe escola dominical, mas também no estudo bíblico, num curso que é dado de teologia, numa série de sermões pregados, num culto no domingo à noite. Então é aquela educação formal, sistemática. Ensina tanto de forma informal, quanto de forma formal. Ali, se você é um estudioso da Bíblia, todo dia você vai pegar um capítulo. Olha, agora nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo por capítulo. É uma maravilha. Assim, os filhos vão aprendendo o temor do Senhor. E o texto complementa aqui dizendo: e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto é maravilhoso. Não é uma promessa. Muitos leem esse texto como uma promessa, está vendo? A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e a promessa é que quando ele for velho não se desviará dele. Não é uma promessa, aqui é um provérbio de sabedoria. A sabedoria nos ensina que quando nós ensinamos uma criança, aquilo vale para ele pelo resto da vida. Não é uma promessa porque muitos filhos crescem no contexto da igreja, desviam do evangelho, da palavra de Deus, e os pais ficam se cobrando. Por que eu não ensinei direito? Onde que eu errei, Senhor? Se a promessa ensina que ele não desviará e ele desviou. Não é uma promessa, é um provérbio. É um texto de sabedoria que ensina para nós isto, que o que a gente aprende na infância, a gente nunca esquece, tá certo? E eu tenho visto isso, muitas pessoas que foram criadas na igreja e depois afastaram da igreja, quando veio lá a vida adulta, mais velho, quis reconciliar-se com a igreja, porque aqueles ensinamentos da palavra de Deus não saíram do coração dele. Ele aprendeu na infância, nunca afastou do coração dele aquele ensinamento.
Então, ensina a criança, não deixe ela aprender com a lei da natureza. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para falarmos dos outros textos sobre as crianças dentro da aliança com o Senhor. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos tratando hoje sobre as crianças dentro de uma aliança, um compromisso que nós pais assumimos com nossos filhos diante de Deus, quando nós os batizamos, de que nós vamos criá-los dentro da aliança com o Senhor, que eles fazem parte da aliança e recebem o sinal da aliança com Deus. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nós encontramos um texto maravilhoso que Jesus encontra com as crianças. E o texto diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. As crianças queriam tocar em Jesus, aproximar dele, mas os discípulos as repreendiam, não deixavam que elas aproximassem de Jesus e repreendiam as crianças. Então Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. É interessante esse texto porque ele tem um ensinamento muito profundo para nós. É bom nós lembrarmos que todos os atos do ministério de Jesus foram atos normativos para a igreja. Jesus, ele não fez acepção entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, entre judeus e samaritanos. Ele não fez esse tipo de acepção de pessoas. E ele nos mostra como que as pessoas são acolhidas no reino de Deus. E aqui foi o caso das crianças. Alguns pais levaram as crianças até Jesus para que tocassem Jesus e tivesse um contato com o nosso Salvador. É interessante porque sempre é um dever dos pais conduzir, levar suas crianças a Jesus Cristo. É um dever dos pais. Mas não é só um dever, é um privilégio dos pais, é uma alegria dos pais. Levá-las, conduzi-las até Jesus Cristo. E os pais aqui estavam fazendo isso, levando seus filhos até Jesus para que Jesus abençoasse aquelas crianças e aquelas crianças tocassem em Jesus, um relacionamento próximo com Ele. E mostra quão amável é o nosso Salvador, as crianças aproximando dele, ele cuidando bem, tratando de todas as facetas do seu rebanho, não só dos adultos, não só dos estrangeiros,
não só dos publicanos e pecadores, mas também as crianças. Tem uma atenção agora especial de Jesus e são acolhidas por ele, e inclusive não só acolhido no sentido de tratá-las bem, mas acolhidas no reino de Deus. Então os discípulos começaram a impedir e prejudicar. Jesus disse para eles: deixai vir a mim os pequeninos. É interessante que o texto diz que Jesus indignou-se com a atitude dos adultos. Ele indignou-se com a atitude dos seus próprios discípulos. E então ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Olha, meu querido telespectador, são os adultos que criam embaraços para as crianças aproximarem de Jesus Cristo. São os adultos que ensinam coisas erradas para as crianças. São eles que embaraçam a cabecinha daquela criança. Em vez de ensinar a elas, como já vimos no quadro anterior, em vez de ensiná-las, eles criam embaraços. Superstições são transferidas para aquelas crianças. Incredulidades são transferidas pelo convívio ali com aqueles adultos e os ensinos. Tem até uma lenda aí: se o filho não está aprendendo a falar, para destravar a língua, tem que ensinar a xingar, falar palavrão. Onde você já viu isso? Contra todos os parâmetros das Escrituras. Então são os adultos que criam embaraço para as crianças, são eles que dificultam as crianças de aproximarem do Salvador, de Jesus Cristo. Então Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, eles pertencem a mim, eles pertencem ao reino dos céus, dos tais é o reino dos céus. Jesus está aqui acolhendo as crianças no reino dos céus. Aliás, as crianças dentro da comunidade espiritual, desde o Israel do Antigo Testamento até o Israel do Novo Testamento, nunca ficou fora da aliança com o Senhor. Sempre foram trazidos para dentro da aliança com o Senhor. Eu sou o seu Deus e da sua descendência. Eu sou o Deus dos pais e o Deus dos filhos. Eu não sou o Deus apenas dos pais, eu sou o Deus dos pais e o Deus dos filhos. Então Jesus está dizendo: o reino dos céus é também das crianças. Por que nós recebemos as crianças na igreja e colocamos o batismo sobre elas, o sinal da aliança? Porque o reino dos céus é também dessas crianças. Jesus não as excluiu do reino dos céus, pelo contrário, ele as acolheu no reino dos céus. E se ele as acolheu, nós também devemos acolher. Então, em vez de criar embaraços, nós devemos acolher as crianças, nós devemos ensiná-las os princípios da palavra de Deus, porque dos tais é o reino dos céus. Eu não tenho dúvida disso e espero que você também não. Jesus então vai dizer: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança tem uma disposição natural, espontânea, de perdoar, de esquecer, de não guardar mágoa, rancor. A criança tem esta facilidade. E nós devemos receber o reino dos céus com esta mesma disposição, com esta mesma alegria, com este mesmo despreendimento. É isso que Jesus está dizendo, porque dos tais é o reino dos céus, e quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, Jesus aproveitou o exemplo das crianças para dar um grande ensinamento, que o evangelho nós precisamos de negar a nós mesmos, de arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Tão simples, que se não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos entender isto. Vamos ficar tentando salvar a nós mesmos, pelas nossas próprias boas obras, achar que podemos negociar com Deus como adultos. Se não se tornar como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. E depois que ele deu o ensinamento, ele chama as crianças nos seus braços e abençoa essas crianças.
Então Jesus abençoou também essas crianças. Não apenas disse que o reino do céu seria delas, mas também as abençoou. Pais, vocês precisam de aprender isto. Nossos filhos precisam ser levados a Cristo, para que eles sejam abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos também têm uma alma que tem carência do Evangelho, carência de Deus, carência de salvação. Esses dias estamos lá com a EBF, a Escola Bíblica de Férias, lá na igreja, exatamente porque nós entendemos que criança precisa de salvação, precisam de ser alcançadas com o Evangelho. Precisa ser pregadas a ela o Evangelho da graça de Deus, que perdoa o pecador, que salva, que transforma, que dá uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria. Nossos filhos precisam de aprender essas coisas. Dos tais é o reino dos céus. E quem não se tornar como a criança não entrará no reino dos céus. Dito isto, Jesus então abençoou aquelas crianças. Pais, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ser levados a Jesus Cristo, onde eles serão abençoados. Você pode passar a vida toda correndo para deixar uma grande herança para o filho e falar assim, deixei meu filho abençoado. Não, Senhor. Eles precisam ser abençoados pelo Senhor. E cabe a nós, como pais, a responsabilidade de conduzi-los a Cristo. E Jesus Cristo tem bênçãos especiais para os nossos filhos. Não adianta deixar grandes riquezas para os nossos filhos se não deixarmos para eles uma herança espiritual. Os presbiterianos da Inglaterra, no século XVIII, XVII, XVIII, os puritanos, eles diziam que a maior herança que um pai pode deixar para o filho era a herança espiritual. E eles se dedicaram como ninguém a deixar para os seus filhos uma herança espiritual. A palavra de Deus no coração dos filhos. Os filhos sendo levados até Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, nós conduzimos nossos filhos a Cristo. Nós mesmos, como pais, ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. A igreja é uma parceira nossa neste projeto, mas a primeira responsabilidade é nossa. Não é da igreja, não é do Estado, é nossa, dos pais. Nós encontramos aqui em 2 Timóteo o exemplo de um jovem que foi educado nas Escrituras Sagradas. Fala assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo é o exemplo de um jovem criado dentro da aliança com Deus desde a infância e que quando chegou na idade da razão, ele mesmo professou aquela fé em Cristo que seus pais haviam ensinado. Ele professou aquela fé em Cristo, assumiu o seu compromisso pessoal com Cristo. E desde a infância, a sua mãe, a sua avó ensinavam a ele as sagradas letras. E depois que Paulo dá o exemplo de Timóteo, que é um exemplo de um jovem educado nas Escrituras, ele então volta para nós e diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pai, você precisa de pegar a sua Bíblia na hora de ensinar o seu filho. Então, olha, ela é inspirada por Deus, então ela é útil. Você precisa da Bíblia, ela é útil. Ela tem uma utilidade preciosa na sua vida, na sua casa, na sua família. Ela é útil para o ensino. Primeiro você ensina. Ela é útil para a repreensão. Se você já ensinou, agora você repreende se a teimosia insistir. Ela é útil para a correção. Então, ela te ensina como corrigir adequadamente seus filhos,
pelo padrão de Deus, pelo padrão da palavra de Deus. E ela é útil para a educação na justiça. E o resultado disso é a fim de que o homem de Deus seja perfeito no seu caráter, na sua postura, não naquele sentido de perfeição, mas no sentido do temor de Deus no coração. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos carentes de pessoas assim na sociedade. Homens e mulheres que não negociam a verdade, homens e mulheres que não se vendem à falsidade, que não vão pela ilusão, homens e mulheres que têm a clareza, a iluminação da palavra de Deus pelo Espírito Santo no coração. Nós estamos carentes de pessoas assim. Homens que são moldados pelas Escrituras. Nós não podemos moldar as Escrituras para alegrar os homens. Nós temos que moldar os homens à luz das Escrituras, da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Então ensina a sua criança no caminho que deve andar, tá bom? Nossos filhos precisam aprender os princípios fundamentais da palavra de Deus. Nós vamos para um intervalo e voltamos para orar com você e com a sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. É uma alegria estar na sua companhia e poder levar a palavra de Deus até você e a sua casa. Ensina seu filho, ama seu filho, ore pelo seu filho, insista com seu filho, vale a pena. Vale a pena criar um filho, uma filha, pelo padrão das Escrituras, tá bom? Eu vou orar por você e pedir que Deus dê sabedoria aos pais e aos filhos, neste projeto maravilhoso. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nosso Pai amado e querido, nós agradecemos porque a promessa é para nós e para os nossos filhos. Vemos o Senhor tratando com os pais e com os filhos, o Senhor amando os pais e os filhos, o Senhor responsabilizando os pais diante dos filhos e os filhos diante dos pais para viverem em comunhão com o Senhor e em comunhão um com o outro. Deus, onde há atrito, está gerando aflição no coração de pais e filhos, nós rogamos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia por estas famílias
pedindo que o teu grande amor esteja no coração destes filhos, desses pais. E que esses filhos cresçam com o coração cheio de graça e de verdade. Que os pais instruam os filhos na tua palavra e conduzam seus filhos à presença de Jesus para serem abençoados por Ele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continua na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Domingo eu aguardo você no culto às 19 horas para continuarmos em comunhão com a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui, com a sua graça e misericórdia. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.